Fala, galerinha, beleza? Aula de matemática comigo, professor Fontinelli na área. E vamos que vamos, galerinha. Olha lá, olho na tela. Continuando nossa aula de função. Papai, aqui esse módulo é só função, aula 3, beleza? Você lembra dessa tabela aí, olha? Lembra, não lembra? Lembra, eu sei que lembra. A gente viu a aula passada, relembrando aquela situação que um era o dobro da outro, né? Não necessariamente, agora não preciso mais falar que é do balãozinho que você estava fazendo no campeonato e tal, isso é só para contextualizar. O importante é que o valor de um seja o dobro do valor da outra. E aí nós tínhamos aqui o nosso domínio, a nossa imagem, beleza? E nessa imagem, ela faz parte de um grupo seleto, especial, do meu contradomínio. Dentro do meu contradomínio, eu tenho outros valores que não precisam entrar na imagem. Então, olha só, esse aqui é o meu conjunto B, esse aqui é o meu conjunto A, certo? O meu conjunto de domínios, eu chamo ele de X. O meu conjunto da minha imagem, eu chamo ele de Y. Fechou? E aqui, olha, eu vou dizer assim, ó, eu tenho ainda o 1, o 3, o 5, o 7... que são o quê? Elementos que possivelmente poderiam ser minha resposta, mas não foram. Os meus respostas que a gente jogou na minha função, só resultou em quê? Nesses caras aqui, ó. Lembrou lá na aula passada? Então, vamos lá. Vamos continuar dentro desse mesmo raciocínio. Olha lá, tá lá o desenhinho que nós fizemos, olha. Aqui, se você observar, o que eu fiz aqui, olha, eu refiz, né, lógico, tá a tabelinha bonitinha e tal, eu refiz com desenho para você perceber o quê? Essa mesma imagem. Deu para sacar? Então, aquela imagem é a mesma dessa, só que formatada diferente, ok? E aí nós falamos o quê? Que o domínio de uma função f é o conjunto de saída, composta pelos elementos x aplicados. Então, tá aqui, ó, em A eu tenho os elementos de x, é a saída. Esse cara eu chamo de domínio. Fechou? Fácil ou muito fácil? Besteira, né, cara? Geometricamente, em um plano cartesiano, os elementos do domínio formam o eixo X das abscissas. A gente até costuma falar assim, ó, aqui são as abscissas, que aí tu não esquece nunca, tá certo? E aí você tem, na notação, olha, a minha função de A em B. É assim que a gente fala, ó, função de A em B. Porque os elementos de A na setinha saem para B. O domínio é representado pela letra antes da seta. Está aqui, ó, domínio aqui antes da seta. Antes da setinha, esse é o meu domínio. Ok? Fácil ou muito fácil? Besteira, né, cara? Agora, olha, todo elemento de X do domínio tem pelo menos uma imagem Y. Então, para cada um desse cara aqui, se relaciona com pelo menos um cara desse cara aqui, ó. Nós vimos lá pela tabelinha que nós chegamos a este resultado, beleza? Agora, olha lá. O contradomínio é o conjunto de chegada, beleza? É onde ele vai chegar. Na notação f de A em B, é representado pelo lado direito da seta. Então, tá aqui as minhas setas, certo? A minha seta. A esquerda é o meu domínio, que é essa galera aqui, ó. E à direita é o meu contradomínio, certo? Foi ali a minha imagem. A minha é só uma galera que está dentro do contradomínio, tá certo? É uma galera que está lá dentro do contradomínio. São os elementos especiais, são aqueles elementos que realmente foram selecionados para fazer resultado dos elementos escolhidos lá em A. A gente fez toda aquela jogada, lembra lá do táxi que a gente colocou lá? São os resultados de fato que aconteceu. Na aula passada, a gente falou em 3 caras, né? O cara que andou... Deixa eu ver se eu lembro aqui, né? O cara que andou, se não me engano, foi 2, 4 e 6 quilômetros, né? O cara que andou 2 quilômetros, ele pagava R$2 por quilômetro rodado, que dava 4, mais R$5 de tarifa, dava 9. O cara que andou 4 quilômetros, vezes 2, dava 8, mais 5 dá R$13. E o cara que andou 6 quilômetros... vezes 2 dá 12, mais 5 dá 17. Então, esses valores que nós encontramos, 17, 13 e 9, são os valores que nós tínhamos como a minha imagem, são selecionados. E os outros? Os outros fazem parte do meu contradomínio. Mas não foram resultado daquele dia das corridas do cara. Fechou?
Então, bora lá, só relembrar, não pode ter perdido a aula passada, né, mano? Aí não pode, né? É igual filme, né? Tu pegou pela metade, tu não entende nada, tu não sabe o início, tá bom? Então, bora lá. E a minha imagem? Como é que funciona a minha imagem? Imagem, IM, é um subconjunto do contradomínio, olha lá. Subconjunto quer dizer que é uma parte do contradomínio. Vou até colocar aqui na mesma corzinha para ficar lindinho. Nossa, que legal. Bora aqui, ó. Subconjunto, subconjunto. Quem é o subconjunto da imagem? Aqui, ó. É esse cara, tá certo? Que gerou resultados a partir de valores o quê? 1, 2 e 3. A partir desses valores eu encontrei resultados 2, 4 e 6. Do contradomínio. Quem é meu contradomínio? É o meu conjunto contradomínio, Fontenelle. Não é B, mas ali não pode colocar B, né, Fontenelle? Ajuda, Fontenelle. Domínio, tá aqui. Vai, moço. Formado pelos elementos Y, que saem da função e chegam ao contradomínio, podendo possuir o mesmo número de elementos ou um número menor. Dessa forma, o conjunto imagem de uma função f está contido no contradomínio. Olha lá, a imagem está contida. A imagem está contida. O que é contido? É igual o filho da mulher, né? O filho está na barriga dela, o filho está contido nela. Né? Não tem outra explicação melhor que essa. Cadê teu filho? Está aqui dentro ainda, não saiu. Está contido em mim. Está dentro dela. Beleza? Fechou? Só que olha só. Na aula passada a gente começou a falar de uma coisa chamada plano cartesiano, lembra? Ele falava assim, olha, geometricamente, os caras vai ter uma abscissa e a ordenada. É, papai. Quando a gente fala em plano cartesiano, a gente está falando no Descartes, né? E aí eu estou falando aqui, ó, plano cartesiano, aqui, ó, olha aí, é essa criança que é o plano cartesiano. Fontenelle, eu já vi isso em algum lugar. Cara, na verdade, o tempo todo a gente vê isso. Só que não está representado geometricamente assim, dessa forma. Né? Por exemplo, você vai ver um mapa. Um mapa você tem que ter orientação de distâncias. Né? E lá no mapa tem essa orientação. Se você for observar, quando você abre seu GPS, lá no seu celular, sempre tem uma barrinha aqui embaixo. Normalmente fica bem aqui assim. Vou colocar aqui só para exemplo, tá? Sempre tem uma barrinha assim. E aí aparece às vezes assim, ó. Um tracinho e coloca assim, ó, 2 km. Isso aqui já é um pedaço desse gráfico aí, tá certo? Não está completo, mas, né? Ele quer dizer o quê? Que a cada distância dessa daqui, ó, é 2 km. E às vezes aparecem milhas também, tá certo? Aparece 2 valores, às vezes aparece um embaixo e outro em cima aqui, ó. Tá bom? Lógico, vai usar só em quilômetro, fica mais fácil para você compreender, tá certo? Então, vamos começar a entender esse gráfico? Olha só. Vou falar só os elementos, as partes dele, tá ok? Bora aqui, ó. Aqui no meio, colocar o vermelho que é para destacar bem, né? Aqui embaixo, o meu X é como? É a minha abscissa, lembra disso? Abscissa, que eu falei, abscissa, para você não esquecer. Por que abscissa, Fontenelle? Por causa do X, aí você não esquece nunca mais. E no Y, como é que eu chamo? Eu chamo as ordenadas. Vou colocar mudar de cor, né? Mudar de cor fica melhor, porque você visualiza melhor. Bora colocar roxo. Ordenada. Então, os números que vão fazer parte da minha ordenada são valores de Y. Quem são valores de Y? Esses aqui, ó. Do eixo Y. E o valor das minhas abscissas? Está aqui, ó. É o valor do meu X. Tá certo? Então, quando eu falar abscissa, estou falando do eixo X. Quando eu falar em ordenado, estou falando do eixo Y. E aí eu tenho, no meio deles, eu tenho um ponto que a gente fala de origem. Esse ponto... Opa, preto não, que não dá para ver direito. Vou colocar verdinho. Verdinho. Tá aqui, ó. O verdinho aqui, ó, quer dizer o quê? A origem dos meus espaços. Quer dizer isso, que quando eu olho para o eixo Y, é 0. E quando eu olho para o eixo X, também é 0. Então, ele é a origem dos meus espaços. Fechou? Tranquilo? Então, vá! Finalizamos por hoje. Daqui a pouco nós continuamos na próxima aula. Fique com Deus e até a próxima. Fui!